Está começando mais um Elas em Ação, um programa feito para dar voz, visibilidade e inspiração a histórias que transformam vidas. Neste mês de março, nossa programação é dedicada às mulheres empreendedoras que transformam desafios em oportunidades e suas histórias de inspiração para outras pessoas. Agora é o momento de pausar por um instante e ouvir o coração. Nosso minuto de reflexão, trazemos uma convidada especial, a Daisy, que traz uma mensagem que nos convida a olhar para dentro, repensar escolhas e lembrar da força de cada uma carrega dentro de si. Vamos ouvir? Os sonhos não morrem. Eles, no máximo, adormecem. E adormecem muitas vezes em meio às confusões da nossa mente. Adormece muitas vezes em meio aos problemas que nós ainda não sabemos lidar. Adormecem muitas vezes em meio às nossas crenças, em meio a tudo aquilo que nós ouvimos, sentimos e que sim, as circunstâncias dizem, não vai dar para você. Só que está na hora de você acordar e pegar daí de dentro esse sonho, essa vontade, esse desejo que sim, muitos deles nasceram no coração de Deus e estão instalados no seu coração. Você só precisa se levantar e buscar e resgatar esse sonho. Prepara seu cafezinho porque vem aí o Café com Cláudia. O tema de hoje é daqueles que mexe profundamente com a vida das pessoas. A culpa no divórcio. Muitas vezes tratada apenas como uma questão emocional. A culpa pode trazer impactos reais nas decisões, nas relações familiares, até no recomeço de uma nova fase da vida. Vamos conferir? Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que parece emocional demais, mas que tem consequências muito práticas, que é a culpa no divórcio. Você quer saber mais? Pega o seu cafezinho e vem comigo porque hoje a conversa é séria e necessária. Existe uma ideia muito perigosa e comum de que quando o casamento termina, alguém precisa assumir a culpa, de que tem de haver um culpado. E quase sempre essa culpa recai sobre a mulher, mesmo quando ela tentou, mesmo quando ela sofreu, mesmo quando o relacionamento já estava esgotado. Mas o divórcio não é julgamento moral, ele é reorganização jurídica e mais do que isso, ele é uma reorganização prática da vida em todos os seus aspectos. É uma reorganização financeira, emocional, da rotina e principalmente da família, porque o que acaba é o casamento. Se existem filhos, a família não acaba, ela continua, só muda de formato. Pais continuam sendo pais, só não moram mais na mesma casa e não são mais casados. E precisa ser compreendido com muita clareza isso. A justiça não procura saber quem teve o melhor papel, a melhor atuação no casamento, se a esposa ou o marido. O que interessa à justiça nesse momento é como será feita a partilha, como será organizada a guarda, a pensão, a convivência. E é exatamente aí que a culpa começa a prejudicar as decisões. Na prática, eu vejo mulheres que deixam de discutir corretamente a partilha de bens, não exigem a meação que é devida, aceitam valores de pensão muito abaixo do que seria adequado, não analisam a real capacidade financeira do ex-marido e cedem por medo de conflito. Tudo isso para evitar uma briga. Mas existe algo que precisa ficar muito claro. A mulher pode até pensar em abrir mão de algo que seja exclusivamente dela,
mas ela não pode e não tem o direito de abrir mão dos direitos dos filhos. O direito à pensão adequada não é favor, é garantia de sustento e desenvolvimento digno da criança. O direito à convivência com ambos os pais é sagrado. A criança tem direito à presença do pai e da mãe, ao convívio com os avós, os tios, primos, com o núcleo familiar de cada lado. Esses direitos não pertencem aos adultos, eles pertencem às crianças e devem ser respeitados em primeiro lugar. Muitas vezes, por culpa ou por medo, a mãe aceita acordos que limitam esses direitos. E isso não pode gerar consequências, como vai acontecer, financeiras e duradouras. O divórcio não é sobre vingança, mas também não é sobre penitência. É sobre reorganizar a vida de forma justa. E isso inclui você e os seus filhos. Você pode conduzir um processo de divórcio com respeito, equilíbrio e serenidade, mas precisa estar emocionalmente firme para tomar decisões conscientes, porque o acordo que você assina hoje vai impactar na sua vida financeira e no futuro dos seus filhos por muitos anos. E isso não pode ser decidido com base na culpa. E se você está vivendo esse momento, eu quero te deixar 3 orientações muito claras. Primeiro, não tome decisões importantes no auge da emoção. Organize documentos, informações financeiras, despesas, contratos, extratos. Clareza traz segurança. Segundo, não negocie sozinha algo que você não compreende. Divórcio envolve bens, patrimônio, pensão alimentícia, guarda, convivência. Informação é proteção sempre. E terceiro, equilíbrio não significa se anular. Você pode agir com serenidade, mas com firmeza. E reorganizar a vida após o divórcio exige maturidade emocional, mas também exige responsabilidade, inclusive jurídica. E responsabilidade significa garantir o que é justo para você e para os seus filhos. Se esse tema fez sentido para você, compartilha com alguma mulher que talvez esteja precisando ouvir isso hoje. Se você quer saber mais sobre esses assuntos, esses temas, manda uma mensagem e a sua sugestão de tema pelo Instagram que está aparecendo aqui na tela. E eu espero por vocês na próxima semana para mais um Café com Cláudia. Até lá! E agora chegou o momento mais que especial do nosso programa. Vamos conhecer a história de uma mulher empreendedora que decidiu transformar sua trajetória em um caminho de realização e impacto. Roda aí! Prazer estar aqui hoje falando com vocês. Eu me chamo Dinalva, tenho 33 anos, sou costureira e crocheteira. Como costureira, eu faço conserto de roupas e também algumas roupas para mim e conserto de corpinho de bonecas, aquelas bonecas de corpinho de tecido. E faço roupinhas também. E como crocheteira, faço biquínis de crochê personalizados. Eu sempre tive o sonho de ser uma criadora, de ter minha própria marca, fazer roupas, mas nunca tive a oportunidade. Até então, que um dia de sol, eu resolvi fazer um passeio. Fui para o rio tomar banho. Gente, esse foi um passeio maravilhoso. Chegando naquele rio, apenas eu e minha mãe sabiam nadar, poucas pessoas sabiam. Então, eu fiz um desafio para mim mesma. Decidi atravessar aquele rio. E olha que aquele rio era grande, viu? Mas fui, nunca havia feito isso antes, mas tive vontade de fazer. Eu me achava medrosa, mas tive a curiosidade para saber se eu iria conseguir e o que teria do outro lado do rio. Então fui. E chegando no meio do caminho, algo aconteceu. O pior. O que eu mais temia. Começaram a vir uns pensamentos em minha cabeça. Tipo, será que eu vou conseguir? E se eu voltar, não seria melhor? O que tem debaixo dessa água? O que me espera? Gente, foram pensamentos terríveis. Até que eu pensei, gente, eu tenho que continuar, porque se eu voltar daqui, eu vou me desesperar e vai ser pior. Então fui, né?
E chegando já próximo ao final, aquela água cada vez começava a ficar mais gelada. Meus pés começaram a congelar. E eu estava com medo muito grande, mas ao mesmo tempo muito com vontade de atravessar aquele rio e vencer, né? Porque seria uma vitória eu conseguir fazer aquilo. Então, consegui pisar em terra firme. Gente, vocês não sabem o alívio que foi atravessar aquele rio. E vocês acreditam que quando eu parei, que saí da água, fiquei olhando para trás e agradeci tanto a Deus por ter conseguido, mas o melhor foi a sensação de vitória. Vocês não sabem o peso que me tirou das costas atravessar aquele rio. Eu comecei a acreditar mais em mim, na minha capacidade. Eu que me achava medrosa, que não era aventureira, eu comecei a perceber que eu era corajosa e ainda era aventureira, uma coisa que eu nunca imaginava. Mas eu não tive coragem de voltar nadando. Então, atravessei o rio novamente andando por um caminho que tem assim de pedras. Eu consegui voltar. Não voltei nadando. Mas vocês acreditam que eu voltei nadando novamente? Dei mais uma volta nadando, gente. E voltei andando novamente. E depois fiz a mesma coisa por 3 vezes. Só não fiz a 4ª porque já estava cansada. Gente, desse dia em diante, eu comecei a acreditar mais em mim, na minha capacidade. E foi daí então que eu resolvi investir na minha linda crochê, que são biquínis personalizados. Daí cresceu ainda mais a minha paixão por água. Então, cada vez que eu estou nadando, eu me lembro o quanto eu sou forte. Então, eu faço biquíni. Comecei fazendo biquíni para mim. Biquíni lindo, biquíni diferente. Então, eu comecei mais a acreditar em mim e comecei a investir e oferecer para minhas amigas. E graças a Deus deu certo. Hoje estou aqui, crescendo cada vez mais como crocheteira, fazendo muitos biquínis, graças a Deus. E também como costureira, me sinto muito feliz, realizada. E é isso que eu vim dizer para vocês. Acreditem mais em vocês, na força que vocês têm. E vocês são capazes de tudo. Basta vocês acreditar e colocar na cabeça de vocês e não deixar os pensamentos negativos tomarem conta. Beijo e abraço para todas vocês. Você já parou para pensar que quando vivemos nossas histórias aqui na Terra, o universo inteiro se movimenta em cima de nós? Agora vamos olhar para o céu e descobrir um pouco mais sobre as estrelas em um conteúdo especial preparado pelo Planetário. Professor Dr. Marcos Calil, Urânia Planetário, eventos astronômicos entre 16 a 23 de março de 2026. Vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1. Olá pessoal, tudo bem? Olha, eu separei alguns eventos astronômicos para você poder observar e inclusive chamar até seus filhos, suas filhas, para verem isso aí que é bem legal. Quem sabe a gente vai estar formando aí astrônomos mirins. O primeiro evento que eu destaco, não necessariamente ele vai dar para ver. De fato não vai dar para ver, mas vale a informação. Vai acontecer dia 18, às 22 horas e 23 minutos, 10 da noite e 23 minutos, quando a Lua entra na fase nova. E por causa disso, alguns dias depois, principalmente a partir do dia 21 até 23, quando o Sol se pôr aí na linha do horizonte oeste, poucos instantes depois você vai encontrar quem? Ela mesma, a Lua. E aí, gente, vocês vão conseguir observar aqui a chamada luz cinérea da Lua. Normalmente a gente costuma observar essa parte iluminada diretamente pelo Sol. Sim, é muito bonita. Mas reparem nessa parte não iluminada diretamente pelo Sol. Será melhor observada quando a noite aí realmente ocorre. E aí você tem um contraste bem forte entre a parte escura, né, da noite aí e a luz cinérea da Lua, tá bom? Dia 22, você vai ter um pouquinho mais aí da luz cinérea da Lua e mais tempo para poder observar, porque a Lua vai estar mais alta no céu. E
dia 23, meio que vamos dizer que nós chegamos no limite da observação da luz cinérea da Lua, né? Essa parte não iluminada diretamente pelo Sol, porque é dia 24, meu Deus, essa parte da Lua aqui, iluminada diretamente pelo Sol, já vai querer começar a ofuscar essa parte aqui não iluminada diretamente pelo Sol. Muito bem. Dito isso, teremos outro evento bem legal que vale a pena você saber, que é muito interessante você saber, que realmente bomba aí pela internet, a galera fala demais, que é o quê? O início do outono! Vai começar o outono dia 20, numa sexta-feira, mais especificamente às 11 da manhã e 46 minutos. Se você por aí para despertar, 11h46 no dia 20, você vai receber o alerta e vai falar, começou efetivamente o outono. Então, o primeiro dia do outono, equinócio de outono para o hemisfério sul, vai começar nessa data. Lá no hemisfério norte, para eles é equinócio da primavera, tá bom? Para nós é o outono. E aí, gente, tem coisas bem legais acontecendo que só podem ser observadas ou no primeiro dia do outono ou no primeiro dia da primavera, que é isso aqui que o pessoal confunde demais, e vale a informação para vocês aí, tá? Porque a galera realmente costuma errar muito isso. Muitas vezes as pessoas falam que o Sol se põe no ponto cardial oeste, que ele se põe no ponto cardial oeste e que ele nasce no ponto cardial oeste. Não é verdade. Isso só acontece 2 vezes no ano, que é justamente quando nós temos o chamado quem? Equinócios, tá? Eu vou tirar aqui essas árvores da frente para mostrar algo bem legal para vocês aqui, tá? Vamos lá, tirou as arvorezinhas e aí eu vou vir com o Sol. Você começa a perceber que, eu vou acelerar os minutos, né? Você começa a perceber que o Sol vai vindo e, de repente, quando aconteceu o ocaso do Sol, poderia ser no nascer, mas o ocaso do Sol é mais legal porque é um horário agradável, né? Quando você tem aqui o ocaso do Sol, o que vai acontecer? Ele vai se pôr exatamente aqui, ó, no ponto cardial oeste. Olha que coisa bonita! Lindo, né? Sensacional, né? Isso, de novo, repito, só acontece nos equinócios. Por quê? Porque no restante do ano, a gente fala que o Sol caminha na linha do horizonte oeste. Quer ver? Eu vou por 4 dias depois do ocaso do Sol. 4 dias depois do ocaso do Sol, né? Do dia 20 de março, ou seja, dia 24 de março de 2026, um dia aleatório qualquer. Olha onde está o Sol se pondo. Meu Deus, ele não está se pondo no ponto cardial oeste. Ele está se pondo próximo do oeste, tá? Então, essa é uma característica muito interessante e que vai corrigir muitos erros que o pessoal fala por aí, né? O Sol se põe no ponto cardial oeste e se nasce, né, no ponto cardial leste. Não é bem assim. Acabamos de ver que é somente nos equinócios. E no dia 20 é isso que vai acontecer. Então, se você quiser aproveitar para saber exatamente onde é o ponto cardial oeste, quando o Sol se pôr ou quando ele nascer, tá? Faça isso no dia 20 de março. Uma atividade bem legal para vocês poderem fazer, inclusive chamar seu filho aí. Além disso, você acha que acabou? Não. Além disso, no dia 20, e durante toda essa semana também, por que não? Quando o Sol se pôr, logo na sequência que o Sol se pôr e começa a ficar um pouquinho escurinho, você começa a procurar um cara chamado Vênus. O planeta Vênus que dá para ver a olho nu. E que, em especial, no próprio dia 20, a Lua vai ficar próxima do planeta Vênus. Só que essa observação de Vênus a olho nu e também da Lua nesse dia 20, em especial em dia 20 do 3, mas de Vênus durante a semana, obrigatoriamente você tem que ter um horizonte oeste, logo após o ocaso do Sol, sem prédio, árvores ou montanha. Sim, senhoras e senhores, meninos e meninas, vamos colocar alguns prédios, algumas montanhas, e aí a gente começa a perceber que Vênus está aqui. Olha lá, foi até dar um alarmezinho aqui me falando, olha, Vênus está aqui, mas de repente, não está mais. Cadê Vênus? A árvore atrapalhou, a montanha atrapalhou a observação. Bom, é isso aí, gente,
Lembra-se, Urânia Planetário, olha que orgulho, Urânia Planetário pode estar no shopping da sua cidade. Se você trabalha no shopping, quer ter um planetário dentro do seu shopping, você pode chamar no Instagram da Urânia Planetário ou na sua escola. Você, de repente, é diretora de escola, é professora de escola, ou professor de escola, pode ir lá, entra no Instagram, vai no privado, manda uma mensagem, eu quero eu quero um planetário na minha escola, ou de repente, por que não numa festa de confraternização com as escolas, né? Ou com as empresas também, Urânia Planetário, tá bom? Eu sou o professor Dr. Marcos Calil, desejo bons céus para todos nós e até a próxima semana. Valeu! Vamos para o quadro Acessibilidade e Foco com a juíza Camila Scioli. Ela traz informações e consciência sobre inclusão. Hoje vamos falar sobre instrumento muito importante para as pessoas com trissomia do 21, a síndrome de Down. As diretrizes da atenção à pessoa com síndrome de Down, elaboradas pelo Ministério da Saúde e também referenciada pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Vamos conferir. Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais uma Acessibilidade em Foco aqui no Elas em Ação. E dando continuidade aí às questões sobre a síndrome de Down, hoje eu venho falar com vocês sobre um instrumento muito importante, tanto para os pais quanto para os profissionais aí da área de saúde, educação, da área jurídica, que é as diretrizes do Ministério da Saúde em relação à pessoa com síndrome de Down, os cuidados, que data aí do ano de 2013. E essas diretrizes, elas foram atualizadas no ano de 2023, que é a atualização número 55, pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Então aí, você que é pai, você que é profissional da área de saúde, que atende uma criança com síndrome de Down, baixa essas diretrizes, vai lá. E lá, o que é que nós temos nesse instrumento importante? Os cuidados para toda a vida. Então temos aí os marcos, né, motores, os exames que as pessoas podem realizar, as comorbidades associadas, então tudo aí ligado a uma saúde saudável da pessoa com síndrome de Down. Obviamente que a pessoa com síndrome de Down não vai ter tudo aquilo que está nas diretrizes, não terão todas as comorbidades, mas as diretrizes, ela faz um apanhado aí das comorbidades, né, mais rotineiras, digamos assim, que pode vir associada com a síndrome de Down. Então você vai ter aí quais são os exames que você vai realizar em cada fase da vida, alimentação, higienização, os médicos que você tem que procurar, quais são as especialidades e dentre várias atribuições, né, várias diretrizes que esse instrumento nos coloca ali, eu trago para vocês um de grande importância, que é em relação à mobilidade e à postura cervical da criança. Esse tema é um tema pouco falado, nem todos os profissionais têm consciência e conhecimento, e às vezes até me pergunto, mas doutora, eu sou profissional de saúde, eu atendo eventualmente uma criança, uma pessoa com síndrome de Down, eu preciso ser especialista nessa área? Óbvio que não, né? São tantos conhecimentos e a gente não tem conhecimento de tudo, né? Eu mesmo da área jurídica, eu não conheço todas as leis, mas quando você, que é profissional da área de saúde, você vai fazer um atendimento de uma criança com síndrome de Down, você tem que ter ali na sua cabeceira as diretrizes do Ministério da Saúde ou da Sociedade Brasileira de Pediatria em relação à pessoa com síndrome de Down, porque vai lhe dar ali todo um norte para aquele atendimento. E o pai, né, os pais também, pai, mãe, familiares de uma pessoa com síndrome de Down também tem que ter em mãos essas diretrizes até para saber de quanto em quanto tempo eu vou realizar um exame, qual a fase que eu vou ter mais cuidado, em cada fase, qual o meu olhar. Então, é essencial aí vocês terem em mãos essas diretrizes. E em relação à mobilidade cervical e à postura cervical, segundo as diretrizes, né, deve-se orientar a família e o paciente para o correto
posicionamento do pescoço, evitando lesão medular devido à instabilidade da articulação atlantoaxial. Devem ser rigorosamente evitados movimentos de flexão e extensão total da coluna cervical, realizados em cambalhotas, mergulhos, cavalgada, futebol, ginástica e durante o preparo anestésico para uma cirurgia e em cadeiras também de dentista. Pais e professores devem ser advertidos quanto ao risco de lesão cervical durante a prática esportiva da natação, ginástica, futebol e especificamente cambalhotas. Então, nós temos nas diretrizes mais ou menos entre 1 a 2% crianças com síndrome de Down que têm a subluxação cervical, mas sem lesão. Mas com lesão cervical, esse número passa a 6%, então é um número considerável. O primeiro raio-x que se deve fazer é com 3 anos, repete-se aos 10 anos. Se o distanciamento entre a C1 e a C2, que são vértebras, né, da coluna cervical, que fica no pescoço, na área do pescoço, se esse distanciamento for maior que 5 milímetros ou se aproximar, a criança tem que ser encaminhada, né, ao ortopedista. Lembrando que esse cuidado com a cervical da criança não é só na fase da infância, mas por toda a vida. Então, aí, esse é um cuidado muito importante que as crianças, né, que os pais devem ter para evitar a lesão medular. Então, eu agradeço a sua audiência, fico por aqui e aguardo vocês a semana que vem para a gente conversar mais um pouco sobre o síndrome de Down. Até lá! Chegamos ao final de mais um Elas em Ação e hoje tivemos a oportunidade de refletir, aprender e nos inspirar em histórias e conteúdos que fazem a diferença. Nesse mês de março, seguimos celebrando a força das mulheres, suas trajetórias, seus desafios, suas conquistas. Porque cada mulher carrega dentro de si uma história que pode transformar outras vidas. Temos um encontro marcado na próxima sexta-feira, às 14 horas, aqui na Com Brasil TV. Até lá. Tchau, tchau.